ainda em Efésios desde domingo, né? Nós estávamos em Efésios e vamos estar em Efésios nessa noite do mesmo jeito. Efésios, capítulo de número 6, unidade e força. Unidade e força. Efésios 6, 11 ao 17. Efésios 6, 11 ao 17. Para a gente meditar um pouquinho nessa noite, nessa passagem, e ter algumas coisas que a gente precisa entender. Vamos ler primeiro, depois a gente esmiuça um pouquinho essa passagem. Diz assim a palavra do Senhor no versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Esse mal é mal comum, tá? No dia da dor mesmo, na pele, na carne, tá? E havendo feito tudo, ficai firme. Deu para entender alguma coisa? Às vezes a gente sofre de dor, né? Dor. Alguém machuca teu corpo, machuca, né, o seu corpo. Machuca, te faz mal, te fere mesmo. Não é ferir a alma, mas a maldade. Mas mantém firme, fica firme. Estás, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestida a couraça da justiça. E vestida a couraça da justiça e calçado os pés na pregação do Evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo da fé com a qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. A minha está do diabo, mas o nome é diferente, mas o diabo é o mesmo, né? Não chama maligno, diabo, Satanás, sutil, vil, aquela coisa toda, né? Tomai também o capacete, já falar outra coisa, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não sei quantos aqui já viram o filme A Forja. Não? Então, esse mês agora eu vou comprar, vou alugar o filme e vou passar na igreja, para a gente ver no dia de sábado à noite. Na noite que a gente faz o nosso grupo de crescimento, então a gente vem para cá. Depois eu vou avisar isso no domingo, mas eu quero só falar pelo seguinte, porque um dos highlights, né, da chamada dele, eu recebi um vídeo, é um homem estendendo uma espada para um rapaz. Essa espada tem 5 quilos, né? E ele manda ele segurar a espada, ele segura a espada e a espada, a proporção que ele vai falando, a espada vai pesando, que 5 quilos são 5 quilos, daqui a pouco o braço dele começa a tremer, ele pergunta, e aí, como é que está isso? Está muito pesado, está ficando pesado, está difícil. Ele, pois é, depois no final da conversa, as pessoas vêm, começam a apoiar o braço dele, e ele usa esse versículo do Efésios 6 sobre essa parte. E aí eu tirei algumas coisas para a gente pensar nessa noite. Quando o nosso tema é unidade e força, nós falamos sobre o que é ser igreja no domingo. E ficou muita coisa sem falar, né? Muita coisa sem falar. Mas a igreja, se não existe a unidade no nosso meio, não existe igreja. Se a gente não falar o mesmo idioma, não existe igreja. Tá? Então, quando a gente fala de unidade, é apoiar na hora da fraqueza, é estar junto na hora da necessidade. A igreja de Atos dos Apóstolos, a gente vai ler Atos dos Apóstolos, quando Deus acrescentava que iam se salvar, era desse jeito. Um se preocupava com o outro, se tinha 2 camisas, dava uma, se tinha 2 vendia uma, dava para o outro, um auxiliar para o outro. É por isso que eu quis dizer na minha e falei de boca bem aberta, é que hoje em dia a gente fala que os outros são frios, a classe tal
é fria, a classe tal é fria, mas e a gente com a gente mesmo? E a gente que entra na igreja com problema de casa e desforra de quem está na igreja? Como se a igreja tivesse culpa de alguma coisa. Lembra que você está vindo para a casa do Senhor, e a casa do Senhor, onde todo mundo está aberto. Aí a gente vem com aquelas situações todinhas, aí depois a gente gosta daquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa, eu não falo com aquela pessoa. Não tem unidade. Foi o que eu falei, muitas igrejas, às vezes, até no nosso meio, às vezes, a gente está dentro de um elevador. Está todo mundo indo para cima, mas ninguém quer intimidade com ninguém. Ninguém quer ajudar ninguém. Ninguém quer conhecer ninguém. Está todo mundo subindo, mas cada um vive a sua vida. Entendeu? E quando acaba, a gente tem que ser unido para poder o quê? A gente ganhar lá fora. A gente ganhar as pessoas. Sabe? Às vezes, irmão, essa semana para mim é difícil. Eu estou encarando uma realidade de um posicionamento que me machucou no meu ego. Me machucou no meu ego. Meu ego de pessoa, meu ego de pastor me machucou. Me machucou e eu estou pedindo a Deus tirar. Sabe? Porque não é verdade o que falaram. Não é verdade. Entendeu? Não é verdade o que falaram. Mas, enfim, não é nada de dinheiro, nada de pegar dinheiro, nada de mulher dos outros, nada disso. É coisas que a gente faz dentro da igreja. Sabe? É coisa que a gente trabalha dentro da igreja. Então, eu digo uma coisa para vocês. Nós trabalhamos porque falta trabalho. Trabalhadores. Tá? Falta trabalhadores. Porque o Ademilson é minha testemunha. Eu já disse para ele, o dia que aparecer um baterista, eu libero o teclado para o Samuel e o grupo de louvor vai funcionar. O dia que tiver alguém para trabalhar numa área que eu trabalho, eu libero para quem vai trabalhar. Mas o negócio aqui não tem. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, eu disse para ele, tem dia, se não fosse o Ademilson, eu ia pregar para a minha família. E eu cantava com a minha família. Por quê? Porque quando ele apareceu, ele falou assim, eu não sei cantar, e eu vou me mostrar para cantar, para ajudar ele. Então, não é que a gente centraliza as coisas na gente, a gente faz porque não tem quem faça. Porque se tiver, a gente passa. Porque, irmãos, 65 anos nesse ombro aqui, pesa. Pesa porque são 3 funções que a gente recebe. A nossa de marido e mulher e pai. A nossa de ser humano, eu e ela, dono de casa. E a nossa que a gente trabalha. Eu não sento a minha poupança nas cadeiras da igreja, eu fico esperando alguém chegar para poder bater papo. Eu trabalho, a gente trabalha como todo mundo aqui trabalha. Você está entendendo? Então, se eu estou aqui na frente, fazendo as coisas, é porque falta alguém para fazer. Falta alguém para fazer. Se tem alguém trabalhando junto com outras pessoas, mas vocês estão sempre em tudo. Se a gente não ajudar quem está trabalhando, vai contar trabalhador. Isso machuca a gente, porque eu fui criado dentro de um evangelho em que a igreja da onde eu vim, os pastores trabalhavam em todas as áreas. Eles trabalhavam, eles não mandavam, eles trabalhavam. A gente estava duro, porque tinha unidade. A força é quando todo mundo se junta. A gente quando tem família, eu estou falando parente, não estou falando família, marido e mulher, mas parente, irmãos, sobrinhos, netos, sabe? A gente pode ter atritos, mas quando se junta, a gente é um só. E ninguém vai abrir mão, ninguém vai abrir retaguarda para ninguém chegar e desfazer de nenhum de nós. A gente pode ter até a diferença entre nós, mas a gente, e o que há? A gente é parente, a gente é sangue, olha aqui. Essa é a unidade. Essa é a unidade. Então a gente entende que isso é no mundo natural. Agora, eu quero fugir um pouco, eu quero deixar um pouco eu quero voltar para aquilo que eu vim fazer hoje aqui. Querendo ou não querendo, alguém achando bom ou ruim, mas eu vim fazer, me empregar, porque a minha função, o meu chamado é esse. Estou aqui, na unidade da força. Quando a gente entra no livro de Efésios, a gente começa a entender que se a igreja não fortalecer entre união, sabe, na fé, a gente não vai vencer essa batalha que a gente trava. Nós estamos vivendo uma batalha muito difícil. E a nossa luta não é contra a carne, mas é contra o principado e potestade. É contra pessoas que você olha para ele, você ama, mas eles não querem nada com você. Eles querem te machucar, eles querem falar de você, ou você trata eles bem, eles não reconhecem.
sabe, vocês convidam lá fora para vir aqui para dentro, ficar indo por trás de você, mas não é eles. Não é ele, é o diabo que está atormentando a cabeça deles, a cabeça daqueles que eu convido, daqueles que eu falo, atormentando para que eles não venham. Essa é a nossa luta. E eu tenho uma novidade para você. Isso só vai terminar quando Jesus voltar. Ou então quando você encontrar Jesus. Porque não adianta, irmão, a gente vir para a igreja, porque eu vou para a igreja porque eu vou ter tempos de bonança, eu vou ter tempos de descanso. Me desculpa. Você veio para cá, você não vai encontrar tempo de desculpa. Você veio para cá para se aprimorar, para vencer as suas lutas, porque Cristo vai te ajudar a vencer. Mas Ele não vai tirar você da luta, porque a carne, a luta não é Cristo que estabeleceu, mas é o diabo que estabeleceu contra o reino de Deus. E lembra, você é parte do reino de Deus. Então, a gente não pode usar essa justificativa, lá vai ser melhor. Nada. Aqui vai ser um pouco pior. Vai me desculpar, é a minha sinceridade, porque aqui o diabo vai olhar para você e vai dizer assim, ele está no caminho certo, eu vou fazer tudo para destruir ele. Mas eu não tem o melhor, a não ser o caminho do Senhor. Sabe, a não ser o caminho do Senhor. É na luta que o Senhor te sustenta, é na luta que o Senhor luta por você, é na luta que o Senhor te honra, é na luta que quando todo mundo começa a fazer mal para você, Ele está por trás, porque Ele não é aquele que apenas anda na frente, é aquele que também anda atrás, é aquele que tudo vê, tudo pode, tudo faz, sabe? Então, a nossa justiça é do Senhor. Quem mostra a nossa luta é o Senhor. Por quê? Porque a gente é fiel a Ele. Então a gente tem que ver essa parte. Trazer algumas coisas para você nessa noite, para a gente, para nós, porque a gente sabe que a espada ela é um artefato usado, né, para a gente lutar e nos defender, é uma defesa, né, é uma proteção que a gente tem de poder lutar. E ele fala sobre tomar a espada do Senhor, né, que é a palavra do Senhor, e colocar o capacete da salvação. Sabe? O que é um capacete? O capacete representa o quê? Uma proteção aqui na cabeça, porque se a gente tiver a cabeça no lugar, se a gente tiver a cabeça protegida, a gente tem como pensar. E um crente fiel a Deus, com fé em Deus e a cabeça no lugar, ele vence qualquer batalha. Não é que ele vai ficar sem luta, ele vai lutar todas. Mas em todas o Senhor vai dar a ele sabedoria para poder lutar. Então o que o diabo faz? Ele tenta destruir a nossa mente com dardos. Então é por isso que nós temos que vestir a nossa cabeça, né, com capacete, sabe, da salvação. É ter a certeza, irmãos, que a gente vai sofrer, ter a certeza que a gente vai passar por luta. Ah, mas peraí, o senhor está falando de um evangelho de sofrimento? Não estou falando, mas é Jesus que falou: no mundo vocês terão aflições. Ele disse: no mundo vocês terão gozo, paz, alegria. Não é no mundo que a gente vai ter. Não é nessa vida que a gente vai ter. Mas, de todas as aflições, o Senhor te ajudará. O Senhor dará conta de ti. O Senhor vai prover as coisas para você viver. O Senhor vai prover para poder a gente caminhar. Sabe, o Senhor nunca abandonou o seu povo. Nunca abandonou. Mas a gente tem que ter a consciência da salvação. Então, quando eu olhei para esse versículo de Efésios 6, eu tirei alguns pontos. São 3 pontos só para a gente pensar nessa noite. Primeiro ponto, a gente precisa entender que, 2 pontos. Entender que, 2 pontos. Primeiro, a nossa arma é a nossa fé. Não tem outra coisa. Se você não tem fé em Deus suficiente para confiar em Deus, uma situação da sua vida, você não tem jeito. Você vai perder a luta. Você vai se decepcionar. A gente tem que combater as nossas lutas na fé. Mas peraí, o meu problema é esse. Não tem nada a ver com a igreja, nada a ver com Deus. É um problema de papel, é um problema de vizinho. Você não está lutando contra papel nem vizinho. Você está lutando contra principado e potestade. Não adianta a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas é no mundo espiritual. É uma batalha no espírito. E na nossa vida eu já falei, olha, todo dia que você caminha, o diabo caminha no teu caminho. Ele levanta alguém. Ele levanta uma situação. Não é o diabo. Literalmente falando que você vai correr de um homem de chifre vermelho na rua. Se é que o diabo é desse jeito. Ninguém nunca viu o diabo.
Eu andei com o diabo, nunca vi o diabo. Mas vi como é que o diabo se manifesta. Mas eu nunca vi a cor dele, nunca vi se aquelas estátuas que tem por aí, a realidade. Mas olha, não precisa querer ver, porque a gente não está aqui para ver o diabo, a gente está aqui para ver o Senhor. Amém. Não é verdade? Que se ele é roxo, preto, vermelho, cor de abóbora, amarelo, não interessa. A cor do diabo não me interessa, a figura do diabo não me interessa, a pessoa do diabo não me interessa. Agora a cor de Jesus, seja a cor que for, vai ser a cor mais linda possível. Não é? Então nossos olhos voltados para o Senhor. Então quando eu digo, nós temos um caminho, nesse caminho o diabo aparece, irmão. Aparece na figura de uma pessoa, na figura de uma situação, na figura de uma calúnia, na figura de uma fofoca. Isso tudo para tirar você do quê? Do foco. A tua luta não é contra a carne nem sangue. A tua luta é contra o principado e potestade. É contra a vida espiritual. É na vida espiritual que você está lutando. E a única fé que você vencer na vida espiritual é em Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível de agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente ver Deus. Sem fé é impossível a gente chegar no céu. É na fé. Mas é duro acreditar, ter fé, porque as coisas não acontecem. É na fé. Não acontece no teu tempo, é no tempo de Deus. Mas quando acontecer, você vai ver aonde Deus vai te colocar nessa situação toda. A gente não está lutando aqui simplesmente para ser vitorioso aqui. A gente está lutando aqui para herdar o céu. E quando chegar lá, você vai saber o grande reboliço que vai ser feito quando você chegar no céu. E quando a gente chegar diante do Senhor, é aí que vai valer a pena. Foi aquilo que nós pregamos algumas semanas atrás. Vale a pena. Aqui é um terreno de luta. A gente está no terreno de luta. É de noite. É de noite. Sabe, o nosso Jesus aqui é de noite. O Deus encarnado teve que lutar todos os dias. Teve que fugir para a maior parte do tempo. Teve que produzir para ser acreditado. Teve que curar para a pessoa acreditar. Acreditar, não é ter fé. Acreditar. Que nem mesmo os 12 que ele escolheu tiveram fé dele no início. Nem mesmo a família dele teve fé dele no início. Então foi luta, foram 3 anos, né? Mistério, 33 anos de vida, de luta, de sofrimento. Se tem alguém que disser que Jesus teve vida boa, me explica onde ele foi. Porque até o dia que ele foi um casamento, uma festa, que diz uma festa, ele teve que fazer milagre. Até na festa que ele foi. E não se conta outra, que foi convidado para uma festa comum, a não ser as festas de Israel. Mas mesmo assim entrava no tanque, curava um, entrava na sinagoga, rebatia outros, e a vida ia. Então quando a gente ora, a gente precisa entender que estamos numa luta espiritual contra o mal. E esse mal aí, quando chega esse mal que eu estou falando aqui agora, além do U, é o L. Porque a luta espiritual é no L, é na alma, é no espírito, é no sentimento, naquilo que dói. Porque às vezes, irmão, quando alguém te machuca a carne, você cura a carne para a dor. Mas quando machuca a alma, o ego, sufoca. Porque para onde vai? Ela vai atrás de você. Quando você leva uma calúnia, quando você leva uma fama de coisa que você não fez ou não faz, aquilo te acompanha. Mas pera, eu sou sarado, Deus me tira. Mas machuca. Não é questão de Deus tirar e não tirar. É questão que você não tem cabeça para poder esquecer por um bom tempo. Mas eu tenho consciência do que eu sou. Amém, mas dói assim mesmo. Por isso que Jesus chegou um dia e perguntou aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque falavam, encheu o saco dele. Sabe, a medida estourou. Jesus, mas vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí chegaram e disseram: tu é Cristo, não sei o que. Aí Jesus, tá bom. Porque senão ele ficava ali, né? Naquela fama toda, boas, outras ruins. Porque o que Jesus fez com 12, a gente tem que fazer entre nós. É defender um ao outro, andar um com o outro. Não estou dizendo que com isso a gente vai alugar um galpão, botar todo mundo para morar dentro. Porque a gente vai morrer, outro vai matar alguém. Não é porque cada um tem seu jeito.
Não é isso. Mas no tratar de Deus, do reino de Deus, a gente tem que ser um só. A gente tem que defender o que a gente crê. A gente tem que defender o Deus que a gente serve. A gente tem que defender a casa que Deus nos deu para servir. Enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa defender, porque não é questão de igreja, endereço, mas é questão de Deus na nossa vida. É questão de honrar onde Deus nos colocou. Parar de abrir os olhos para encontrar defeito, mas abrir os olhos para encontrar coisas boas. Os defeitos, irmão, a gente vai encontrar em tudo que é lugar. Porque o dia que você encontrar um lugar que não tenha defeito, você chegou, o defeito chegou. Porque você é observador, caluniador, você é aquele igual o diabo, aquele que acusa. Porque quem sai de um lugar botando defeito num lugar, mas não ajuda, ele vai para outro lugar, vai ser o caluniador em outro lugar. Por quê? Porque você e eu somos diferentes. Se fosse um de vocês fosse o pastor e eu estivesse aqui lá atrás, a igreja seria diferente. Por quê? Porque você tem um jeito de ser. Você tem um jeito de comandar as coisas. E vice-versa. Na sua casa, do mesmo jeito. Se você morasse na minha casa, eu te colocava no ritmo. Mas se eu moro na sua, você me coloca no seu ritmo. Então eu saio. Agora, se eu saio da sua casa por causa do seu jeito, eu não te amo. Eu não tenho unidade em você. Eu estou falando quando a gente é ligado em família, alguma coisa assim. Você já pensou quando um filho sai de casa criticando o pai e a mãe? Dependendo dele? É um monstro. É um monstro. Por quê? Lembra aonde teus pais te jogaram o pé para poder te sustentar ao longo do tempo. Você está entendendo? Porque eu estou falando daqueles que cuidam realmente. Não os que abandonam, mas os que cuidam. Porque Deus não abandona a gente. E eu não creio que um pastor abandona a pessoa. Eu não creio. Se abandonar, porque nunca foi pastor. Se não deixar de procurar saber, não orar pela pessoa, nunca foi um pastor. E se eu não orar pelos irmãos, como é que os irmãos vão orar por mim? A gente tem que se unir. No mundo espiritual, a gente tem que andar de mão dada. Porque senão a gente vai perder a batalha como membro, como igreja. A gente vai perder a batalha. E a única forma da gente combater essa luta e vencer essa luta é tendo fé e unidade. Porque senão a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai ficar de qualquer jeito. De qualquer jeito. A gente vai ver isso lá em 2 Coríntios, para mim, por favor. Porque a fé é a força que a gente tem, irmão. Sabe? É por isso que muitas das vezes tem exemplos lá fora no mundo que a gente poderia dar uma olhada. Pegar, polir e trazer para a nossa vida em Deus. Quando eu digo para vocês que no centro espírita eu não vejo tanta unidade na igreja como eu vi no centro espírita, alguém pode até se ofender. É porque vocês nunca fizeram parte. Mas lá, não. Lá, quando o pai de santo diz, fulano é de tal, eu não vou falar os nomes, porque são demônios, eu não faço seguir na casa de Deus, eu não falar de Deus, não é verdade? Fulano é de tal, eles morrem dizendo que é fulano é de tal. E tem uma coisa, quando alguém olha para o outro, sabe que o outro é fulano é de tal. E se fulano de tal é um pouco superior, mete ele. Mas na casa de Deus não tem isso. Na casa de Deus nós somos todos iguais. Mas o nosso Deus é o mesmo Deus. Então a gente tem que olhar para o próximo como ele fosse o nosso irmão. Aquele que a gente depende de viver a vida com ele. Andar junto. Peraí, se ele não faz, eu vou fazer. Eu estou falando na casa do Senhor, no reino de Deus. Sabe? Não é chegar assim, mas se ele não faz, também não faço. Mas vai saber por que ele não faz. Às vezes é dificuldade, às vezes é uma vergonha, às vezes é uma timidez. Mas vamos lá, vamos pegar, vamos fazer. Mas vamos trabalhar em fé. Irmão, eu tenho fé que você vai conseguir. Vamos lá, papai. E a gente vai vencer na luta. Porque se não tem na sua vida, se não tem na sua igreja, se não tem na sua casa uma unidade em Cristo, o diabo abate. Por quê? Porque não tem unidade, não tem fé que Jesus é o Senhor daquela casa. Não fala a mesma língua. É difícil, mas você vai vencer. É difícil, mas você pode. Por quê? Porque Deus vai te ajudar. Tenha fé. Vamos lá, vamos trabalhar juntos, vamos conquistar. A fé é tudo. Olha lá. Coríntios
2 Coríntios 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa resistência, da nossa força, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Sabe, irmão? É isso, essa é a arma. Aonde você vai alcançar isso? Através da fé. É através da fé. O segundo ponto dessa noite, que eu não quero me estender para o nosso horário, o segundo ponto de ensinamento, o primeiro é, precisamos entender, estamos em luta espiritual contra o mal. O segundo ponto é, quanto tempo nós iremos lutar? Entender que essa luta tem tempo. E a gente vai ler isso, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 8. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Olha, eu combati o bom combate. A minha vida todinha, eu lutei. Acabei a minha carreira. Chegou o momento de parar. Mas guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, a sua vinda, aqueles que perseveraram, quem ama preserva, quem ama guarda, quem ama acredita, quem ama não abre mão, né? Alguém já disse que o amor vence todas as barreiras. É justamente isso. É por isso que o primeiro mandamento é qual é o primeiro mandamento? Amará o teu Deus, todo o seu entendimento, toda a sua força, não é verdade? Porque a única coisa que vai preservar a nossa vida eterna vai ser amar a Deus. Mas de que forma que a gente vai manter esse amor? Com fé. Que Ele é fiel que Ele guarda, fiel que Ele é justo, fiel que Ele luta por nós. É por isso que a Bíblia diz que Deus trabalha. Deus não guarda somente, mas Ele trabalha aqueles que o amam. É isso que a gente tem que guardar na nossa cabeça. Não deixar de acreditar. E o tempo é isso. O tempo é saber que vai chegar um dia. Para Jesus, a gente vai voltar para nós. Ou nós iremos encontrar com Ele. De um jeito ou do outro. Ou Jesus vem ou você vai. Mas vai acontecer o encontro. Enquanto isso, unidade em Cristo. Não abrir mão. Sabe por que chegou até você a mim o Evangelho? Porque os 12 tiveram unidade. Quando Jesus percebeu a falta de unidade, Ele cortou no mal. Ele cortou logo no mal. Quando Ele percebeu, Ele começou a cortar. E você, quem sabe? E vocês, o que vocês acham? Até o ponto de ele ser traído. Até o ponto de ele ser traído. Mas mesmo assim, ele manteve a sua visão no reino. Ele manteve a fé. Estou falando de um Deus que era homem. Ele tinha o mesmo Espírito que você tem. Porque o Espírito de Deus habitava em Jesus. E ele manifestava em Jesus. E Jesus fazia o segredo, os milagres. Agora, nós temos um privilégio ainda maior que Jesus nos deu. Nós temos o Espírito em nós. Agora, a gente só vai vencer se a gente manter a fé. A gente tem que guardar isso. Qual é o tempo? O tempo da vida do Senhor. E olha que não está longe. Hein? Não está longe. Eu já preguei, já disse aqui. A gente está lutando, parece que a gente está dando murro em ponta de faca. Parece que a gente está dando murro na parede. Não está acontecendo nada. Escute, a vida do Senhor está logo atrás dessa parede. E tem gente achando que a parede é dura, que a parede é espessa, que a parede é longa. Continue dando morro nessa ponta, nessa parede. Continue cavando, continue quebrando. A gente não vai abrir mão. Por quê? A nossa luta não é para poder ficar. A nossa luta é para ultrapassar. Nós iremos ultrapassar. Jesus está logo após. Jesus está à porta de chegar. E a gente vai chegar no céu.
A gente vai chegar. Esse é o tempo de duração. E o terceiro ensinamento que a gente tira dentro de Efésios 6, de 11 a 17, é: precisamos guardar a certeza da vitória em Cristo Jesus. Ele prometeu, ele vai voltar. Colossenses 2, 14 e 15. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Está conosco. Ele diz: não para aí, não vai parar aí. Eu vou ao Pai e orarei ao Pai. Para onde eu estiver, vós estarei comigo. Se não tiver lugar, eu mesmo vou e preparo o lugar. Epa! A gente vai lutar até Jesus voltar. Jesus voltou, a gente vai sair desse plano e vamos estar em outro plano com Ele. Mas a gente vai estar com Ele. Mas a gente precisa. Colossenses 2, 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual em alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Nossa dívida. E despojando os principados. É isso que a gente precisa entender. E potestade os expôs publicamente, e deles triunfou entre si mesmo. Jesus chegou, pegou a minha dívida, a sua dívida, cravou na cruz. Está pago. Agora nos alertou: vocês vão continuar na luta, não por mim. Vocês vão continuar na luta, mas só que eu estou convosco. Tenham fé, porque a luta não é mais na carne, agora é no espírito. Mas se você tiver fé, eu te dou a receita. Fé, crê em Deus e você vai vencer. Tudo é fé, irmão. Tudo é uma questão de fé. A arma que a gente tem para vencer essa batalha do espírito chama-se fé e unidade. E unidade. Vamos abraçar a obra do Senhor. Comunidade. Mas o senhor está falando isso para mim hoje, aqui, falou no domingo. Eu tenho que falar, porque nós estamos perto de ver Jesus. E se o diabo espalhar a gente vira presa fácil. A gente fora da presença do Senhor, a gente é presa fácil. Como é que o senhor pode explicar isso? Sabe aquela pessoa que você conhece, que estava na igreja que você conhecia, mas que você continua tendo contato com ela? Você já reparou que quando você encontra ela, os atos dela já mudaram? As conversas dela já mudaram? Os pensamentos dela já mudaram? Não é mais em Deus, não é mais por Deus. Tudo mudado. Ela. A arma do inferno é eu. Sabe? A arma do inferno é eu. Eu preciso, eu quero, eu necessito, eu vou fazer, eu vou vencer. Eu. Quanto mais eu estiver dentro de mim, menos Jesus tem dentro de mim. Agora, aqueles que são fiéis a Deus mais Ele. Lembra que Jesus disse: me convém que eu diminua, mas que Ele cresça. Entendeu? A arma do diabo diminua, ele cresce. O diabo cresce, ele diminui. Então, você conversa com essas pessoas, você lidar com essas pessoas, você vê que elas estão humanas demais. Humana demais. Carnal demais. Elas só pensam, só falam nela, só falam de situação, só falam de dinheiro, só falam de trabalho, só falam de família. Sabe? Só mimimi. Deus está longe. A gente fala aquilo que o nosso coração está cheio. Agora, se o seu coração está cheio de Deus, você pode falar de tudo, mas em tudo você vai colocar Deus. Sabe por quê? A tua fé não está em você, no que você pode fazer, mas a tua fé está em Deus. E em Deus você pode fazer. Entendeu? Em Deus você pode fazer, mas Deus vem primeiro. Aí você começa a avaliar as pessoas aí. Se você conversar com as pessoas, você tem como avaliar elas, mediante a conversa que elas gostam. Se é muito meu, muito mínimo, muita situação, você pode esquecer que essa pessoa está um pouco longe de Deus. Ela está carnal demais, no sentido de radical, natural, sabe? Muito ser humano,
pouco espírito. E é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Quanto mais natural, mais longe de Deus, menos força de Deus tem. E a gente só vence isso na fé. Porque a Bíblia diz, e a gente fecha aqui, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se não vem para a casa de Deus, não ouve a palavra de Deus. Ah, mas eu ouço na internet. Mentira! Você pode até ouvir uma mensagem na internet. Se for o pregador que põe 1h30, você não vai ficar 1h30 ouvindo o pregador. E se ficar, você vai ficar 10 vendo outras coisas. O que alimenta é continuidade. É comunhão. É unidade. Faça o reino de Deus crescer. E você receberá a sua recompensa. Faça o reino de Deus. Porque aqueles que fazem bem aos pequenos, é isso que Jesus abençoa. É isso que Jesus busca. Viu? Então aqui nós estamos aqui para isso. Guardar a nossa vida em Deus. Unidade e força. Unidade e força. É assim que a igreja tem que marchar. Unidade e força. Unidade e força. E a gente vai vencer. Para chegar a Jesus, tá. Mas nós vamos chegar e nós vamos com Jesus. Nós vamos. Nós iremos com Jesus. Ninguém vai tirar a gente da direção de Cristo Jesus. Porque a nossa fé está acentuada em Deus. Amém? Vamos vencer essa batalha, vamos orar em nome do Senhor Jesus, vamos colocar os nossos pedidos. Vamos fazer o seguinte, vamos orar hoje lá atrás. Para disser não ter que ficar em pé aqui na frente, a gente ora lá atrás. Vamos começar a